quais que são as pegadinhas que esse time pode ter, os desafios que tem o Paris Saint-Germain para alcançar esse nível de expectativa que está sendo colocado em cima dessa equipe, hein? Cara, assim, eu acho que... Primeiro, eu gosto dessa discussão porque dá na cara das pessoas de que a gente está falando de um jogo coletivo e que depende de automação, repetição e, assim, um com o outro. Não é cada um por si. E aí, quando você tem individualidades muito geniais, corre-se o risco de você... E isso não é uma crítica, tá? Mas esses caras querem criar. Porque eles foram estimulados assim, eles são o que são, porque eles são grandes criadores. Os caras são geniais. E se você pega o gênio, muitas vezes, tenta... Não é sufocar o improviso, mas existe esse posicionamento aqui, porque esse outro precisa estar aqui e esse outro precisa estar aqui. Isso, às vezes, por exemplo, com o Guardiola, isso funcionou. O Henry tem um vídeo famosíssimo dele falando, cara, eu entendi no Barcelona que eu precisava ficar aqui esperando que a bola chegasse em mim. Mas isso, assim, foi precisando dar muito certo para o cara ser convencido de que, de fato, esse cara, o que ele está falando faz sentido. E o Henry, acho que tem um tamanho menor que o Messi hoje chegando no PSG, um tamanho menor que o do Neymar. Então eu não sei até que ponto o Pochettino, por exemplo, vai conseguir entrar na cabeça desses caras para criar um sistema em que, de fato, os caras acreditem que o Pochettino está indo no caminho certo. Porque eu acho que começou errado. Parece uma bobagem a história da alteração e tal, mas, de novo, levando em consideração o que eu tenho de informação, é que não foi combinado. Isso não sendo combinado, eu acho que criou um arranhão. E aí você tem hoje, cara, um jogo muito numa prateleira, todo mundo no mesmo pé, assim, as ideias são mais importantes que as individualidades. Eu estava tentando lembrar aqui os grandes times que eu vi. E aí eu queria que cada um fizesse exercício, enquanto o Beltrão soneca com a minha tese. Não, com a sua tese jamais. O que eu acho é o seguinte, se a gente for lembrar os grandes times que a gente viu, eles foram construídos, eles não foram comprados prontos. Tipo assim, foi muito mais fácil a gente ver times assim darem errado do que darem certo. Você vê o City hoje, você fala, mas é uma grande engrenagem. Mas hoje, caras que a gente respeita muito, foram construídos assim. Aí hoje eles têm nome. O Barcelona do Guardiola é muito mole você falar, mas também tinha Xavi, tinha Iniesta, tinha Messi, tinha Piqué, tinha Busquets. Mas assim, muitos foram lapidados e se tornaram mega estrelas aos poucos. Eles não foram comprados já Messi, Xavi, Iniesta, Piqué, que nem comprados foram, né? O Piqué foi, mas o Busquets foi alçado ao time titular. Aí você vai pegar talvez o Real Madrid da Tríplice Coroa tenha sido uma parada, mas não era galáctica, mas os caras foram comprados meio prontos, né? O Kroos já chegou grande, o Cristiano já era grande, mas o Casemiro foi lapidado, enfim, o Benzema já era o Benzema, o Bale foi comprado grande. Mas demorou. Ele demorou para se formar para se formar não, assim, para se consolidar como essa superpotência tricampeã da Champions, né? Então, assim, independentemente de onde tenha vindo cada um, o que você está dizendo, para mim, simboliza muito o seguinte, dentro desse cenário do PSG. Beleza, pode ser daqui um ano e meio, 2 anos, aí terá sido formado, mesmo que comprado. Não é uma coisa que chegou, montou e entrou, né? O Mega Bayern lá, assim, esse Mega Bayern, o Kimmich foi construído lá dentro, o Miller foi reconstruído lá dentro, aí você tinha, o Boateng foi recuperado, o Neuer chegou de outro tamanho lá atrás. E isso, assim, eu acho, se eu pegar e elencar os 15 melhores times que eu vi, acho que a esmagadora maioria, a gente foi percebendo o tamanho dos caras ao longo da parada. Aí você vai falar, mas e o Flamengo do Jorge Jesus? Cara, assim, na boa, deu certo muito por ele, só que o Bruno Henrique já estava lá, o Gabriel já estava lá, o Gerson não chegou do tamanho que saiu. E tem que ser levado em consideração o cenário dos adversários também. O cenário dos adversários que você encontra na Europa é de um Manchester City pronto, um Chelsea pronto, um Liverpool pronto, um Bayern de Munique pronto. Então, assim, que não era o caso aqui do cenário que o Flamengo encontrou. Assim, sem querer tirar o mérito nenhum do Flamengo, mas é só analisando o contexto do futebol brasileiro. Eu acho que a visão do Ronaldo ela é boa, assim, o projeto galáctico pro Florentino, esse aí, na cabeça dele, você falar com ele, vai dizer que cumpriu o papel. E cumpriu mesmo, assim, o Real era uma parada absurda de parar para ver jogar e tal, mas que poderia ter ganho muito mais.
Mas o que ele queria não era só isso, né? Ele queria passar um recado, tanto que saiu comprando os melhores e juntou, ele fez um negócio único na época. Mas aí, cara, e nem acho que tenha dado, assim, o fato de não ganhar a Champions também não quer dizer que deu errado, porque Zidane e Ronaldo juntos deram muito certo. Muito certo. A gente estava falando dos caras que dominavam o prêmio de melhor do mundo à época, de uma geração. Eles deram muito certo juntos, os dois.